geral do segundo semestre de 2018 e hoje nós vamos contar com a ilustre presença da professora Lídia Rebouças, que é psicóloga e terapeuta, praticante há mais de 30 anos e vice-reitora da Universidade da Paz, e vai nos agraciar com a palestra a respeito da arte do cuidado integral. Então, eu espero que todos aproveitem, sejam bem-vindos, a senhora também seja bem-vinda. Eu vou passar então a palavra para o... vou passar a palavra. Tá bom. Então, eu vou passar a palavra para o vice-diretor da faculdade, professor Rogério. Obrigado. Bom, o Cláudio já tinha feito a apresentação, mas assim, tem um protocolozinho, então eu desejo boas-vindas a todos, é um assunto de extrema importância, acho que é bom a gente pensar nesse tema, receber isso com o maior prazer, porque a nossa palestrante, a senhora Rebouças, está trazendo todo carinho, tenho certeza que ela preparou, e assim, é um tema interessante, eu já pude olhar, e é uma coisa que nós estamos precisando muito nos dias de hoje, está faltando muito isso aí que ela vai falar hoje. Então, eu queria dizer que é uma honra a gente fazer esses trabalhos, a aula inaugural do curso de arquivologia, saindo um pouco dos termos de arquivologia. Então, nós vamos entrar numa outra dimensão, numa outra conversa, que eu acho que ajuda também a conversa técnica do dia a dia, tá bom? Então, aproveitem, que é o que a gente deseja que vocês façam. Por isso que a gente promove esses eventos, tá bom? Cíntia, você vai falar? Boa noite, pessoal. Gratos todos nós do curso de arquivologia pela presença. E eu conversei aqui com a Lídia, antes de passar para ela, nós gostaríamos de fazer um minuto de silêncio em relação ao incêndio que aconteceu ontem no Museu Nacional. Felizmente não houve mortes, né? Mas esse minuto de silêncio é pelo acervo que foi pedido com toda a história do Brasil e do mundo, né? De 200 anos, e mais do que o próprio acervo, a dedicação e o trabalho de centenas de pessoas que passaram e que trabalham até hoje no Museu Nacional, como especialistas, restauradores, conservadores, arquivistas, bibliotecários, historiadores, antropólogos, gente fazendo pesquisa, estudantes de mestrado, doutorado, que de uma hora para outra viram comigo tudo isso, né? Então, nós sabemos que poderia acontecer isso em qualquer outro lugar. Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional e outros museus e arquivos e bibliotecas desse país correm o mesmo risco, porque nós temos tido poucas verbas, né? Essa parte da gestão de riscos do espaço físico, do acervo, é pouco planejado, é pouco usado na maioria das instituições que devem acervos. Tá? Então vamos fazer só um minutinho, em seguida eu passo para a Lídia. Boa noite. O microfone está funcionando? Então é uma alegria estar com vocês nessa noite quente. Tem gente que está aí se sacudindo, né? Obrigada ao NB pelo convite. Hoje é um dia de luto também, então nós estamos vivendo a alegria do encontro e a tristeza em função desse incêndio.
Nós estamos aqui, então vamos cuidar de cada um de nós, porque cada um de nós tem algo a fazer no cotidiano. Essa arte do cuidado integral, ela inicia com algo que é um a priori. Que quando a professora Cíntia pediu para fazermos um minuto de silêncio, ela já introduziu esse a priori. Esse a priori é a respiração. Sem uma respiração mais suave e profunda, não tem possibilidade de cuidado integral. Não tem possibilidade de nenhum tipo de cuidado. E se vocês lembrarem só disso, valeu a pena eu estar aqui. Vou explicar para vocês o que ocorre com a respiração. Vocês sabem o que ocorre? Tem consciência do que ocorre com a respiração? Até o calor vai diminuir. Você vai ver. Tira a mochilinha do seu colo. Você vai já ver como vai melhorar. O que acontece com a respiração? Nós vivemos num tempo em que nós dizemos, eu mal tenho tempo para respirar. E isso é literal. A respiração da maioria de nós hoje é uma respiração muito curta. Ela vai mover a parte de cima do peito. Por isso, nós jogamos no oceano que nós somos. Cada um de nós é um grande marzão. Vocês sentem saudade do mar? Olhem uns para os outros. Porque fisicamente cada um de nós é um grande oceano. Então, quando nós respiramos curto, superficial, nós jogamos nas nossas águas adrenalina e cortisol, que são os hormônios do estresse. Isso significa, nós vamos ser absolutamente previsíveis. Ou vamos lutar, ou vamos fugir. Nós fazemos isso respirando. O que acontece quando a respiração é suave? Quando a respiração é suave, essa suavidade é gentileza. Essa respiração suave e gentil, ela chega naturalmente até a barriga. Experimentem isso agora. Não precisam forçar nada. É delicado. A respiração que é suave e profunda, ela chega até a barriga. Chegou até a barriga, você estimula o sistema nervoso simpático. O que significa? Você pode estar em meio a um incêndio maior e você consegue estar presente. Você consegue fazer a sua parte. Você consegue estar inteiro. Então, esse é o a priori. Respirar sempre, em qualquer situação, suave e profundamente. Nós vamos, na verdade, ser muito mais efetivos com essa respiração. Muita gente acha, porque eu vou ficar no mundo da lua, nada disso. Você vai ficar bem plantado no aqui e agora. Você vai ter muita consciência desse agora e vai lidar com agora com mais inteireza. Estamos juntos? Então vamos lembrar dessa respiração durante o nosso encontro, tá? O tempo inteiro, não só durante o nosso encontro, mas na vida. A UNB, o professor Cláudio, a professora Cíntia convidaram o Roberto Crema e eu para estarmos juntos com vocês essa noite, né? Pena, mas o Roberto teve um imprevisto e ele não vai poder estar conosco. Então, eu estou aqui com a missão de representar o Roberto, e depois vocês podem buscar no YouTube uma fala bem recente do Roberto sobre a normose. Normose é uma palavra que foi inventada pelo Roberto, pelo Pierre Baio, pelo Julien Lupe. São dois franceses e o Roberto, que é um psicólogo brasileiro, para tentar explicitar o que hoje nós denominamos uma patologia da normalidade. Por exemplo, respirar curto é uma normose. Todo mundo acha que é normal respirar curto. Não é normal, é normótico. Normótico são hábitos que todo mundo considera normais, mas que causam malefícios para cada um de nós e para os nossos relacionamentos, para tudo na vida.
Então, respirar curto é uma normose, comer apressado é uma normose, andar feito coelho da Alice no País das Maravilhas, lembra do coelho? É tarde, é tarde, é tarde, ai meu Deus, amor a Deus, é uma normose, porque a gente confunde e acha que as pessoas que são muito inquietas são muito efetivas, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode ser muito efetivo e não ser inquieto. Tá? Então, normose é a patologia da normalidade. A forma do Roberto estar junto cliquem no YouTube, procurem normose Roberto Crema TED. É um TED bem recente que ele gravou sobre normose e a contribuição também que ele pode trazer para cada um de nós. Então, o professor Cláudio falou que eu estou na clínica psicológica há 35 anos. Há 35 anos que eu atuo como psicoterapeuta e também como educadora. Na verdade, eu estou como educadora desde os 7 anos de idade, quando eu fui alfabetizada, porque eu sou a mais velha de uma família de 8 filhos, e no sertão do Piauí ninguém ia à escola antes dos 7 anos. Então eu tive a alegria de permanecer aprendendo com as árvores, com as estrelas, com os riachos, com os cavalos, até os 7 anos de idade. Mas quando eu aprendi as primeiras letras na cidade vizinha, eu fiquei tão fascinada que eu cheguei na fazenda e comecei a dar aula com carvão, escrevendo no chão. E ali eu descobri que nunca na vida eu ia conseguir reter as coisas que eu aprendia e que me transformavam, que eram significativas, né? Então, com 7 anos eu já sabia que a educação seria uma trilha para toda a existência, né? E faço essas duas coisas na Universidade da Paz, que é uma ONG onde nós trabalhamos com cultura de paz há 30 anos e temos um trabalho premiado pela Unesco. Daqui a pouco eu vou estar trazendo um pouquinho dele. Esse é um francês com quem eu tive a alegria de passar muito tempo da minha existência e aprender muito com ele, um psicólogo e PhD em psicologia, que a história dele, do professor Pierre Rivaio, se confunde com a história da psicologia ocidental, né? E ele, como um grande cientista, ele foi mestre em definir. Ele criou muitos testes psicológicos, ele também sempre foi educador e psicólogo, sempre atuou das duas formas. Porém, em algum momento da vida dele, depois que ele tinha saído da psicologia comportamental, que é a psicologia onde nós fazemos os experimentos com os animais, ele fundou a psicologia humanística, depois ele fundou a psicologia transpessoal, que é aquela que reconhece o que está além da pessoa, né? Os outros estados de consciência que não são os ordinários. E aí ele cria um verbo que é o verbo infinir. Então, nesse cuidado integral, o infinir faz parte dele. Tem uma música que fala: o infinito sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Então, a gente está falando do pedacinho de infinito que cada um de nós é. Isso pode parecer muito difícil de compreender, mas vamos lá de uma forma mais concreta. Como na Unipaz nós entendemos paz? Isso é o que vai nos diferenciar de muitas outras organizações que trabalham com a paz. Primeiro, nós entendemos que paz é inteireza. E paz é processo, é movimento. E de onde partimos quando dizemos que paz é inteireza? Partimos da psicologia ocidental, de um médico que trabalhou junto com Freud, que se chama Carl Gustav Jung. Já ouviram falar de Jung? A psicologia junguiana, a psicologia analítica, a psicologia que vai cuidar dos sonhos, dos outros estados de consciência. Carl Jung vai dizer o seguinte: todos nós temos essas 4 funções psíquicas, todos, sem exceção. Aqui nós temos a função pensamento, que é a função mais enfatizada nas nossas escolas.
Agora eu estou compartilhando uma série de ideias e vocês estão refletindo sobre isso, então a nossa função pensamento está muito desperta, né? Porém, a função pensamento tem uma outra função oposta e complementar, que é o sentimento. O que isso significa? Em cada um de nós, e você pode se perguntar, o que predomina em mim? Eu sou uma pessoa mais mental ou eu sou uma pessoa mais emocional? Concordam que a gente já sabe a resposta? Tá? Só que o que acontece? Nós somos inteiros. Então, por exemplo, se em você predomina o pensamento vai ser como essa face da mão, uma face mais exposta, mais queimada de sol, uma face que o mundo reconhece e vê em você. Porém, em você que tem um pensamento tão forte, o sentimento é de igual tamanho, mas vai ser como o outro lado da sua mão, um lado não tão exposto, um lado mais resguardado. Estamos juntos? Então aqui nós estamos falando de paz como inteireza e também de paz como movimento. Um movimento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. Trazer outra função psíquica à tona. Se eu sou muito sentimental, o meu grande desafio é trazer o pensamento para a cena cotidiana. Não negar o pensamento. Para que eu seja inteiro e para que eu viva esse movimento dentro de mim. Carl Jung vai colocar isso lá na Europa. Porém, no nosso país, todo mundo sabe disso quando a gente diz: quem pensa muito, não casa. Esse é um ditado popular. Quem pensa muito vai ficar pensando tanto que não vai se entregar ao sentimento, não casa. E popularmente nós também dizemos: quem casa, não pensa. Tá? Então, é bonito ver que o saber é de todos nós, né? Todos nós temos esse conhecimento, o conhecimento é de todos nós. E aí entra de novo Carl Jung, dizendo que todos estamos conectados, que existe um inconsciente que é coletivo, existe um saber que é coletivo. É muito bonito isso, e os ditos populares vão trazer todo o saber, né? Então, pensamento e sentimento. Aqui nós temos a sensação, que é tudo que eu percebo através da visão, audição, paladar, tato, olfato, os 5 sentidos. Se eu sou uma pessoa muito sensorial, o que vai acontecer comigo? A intuição é de igual tamanho, porém eu posso não vivenciar a intuição. Aí eu acordo e vem algo dentro de mim quando eu estou saindo que diz: leve o guarda-chuva. Como eu sou um São Tomé, como eu preciso ver para crer, eu olho para o céu. O céu está azul, azul, azul. Eu falo: mas que pensamento estúpido. E vou embora. Daí a meia hora eu estou debaixo do maior toró. Aí eu lembro: por que eu não trouxe guarda-chuva, né? Eu não trouxe guarda-chuva porque eu neguei a percepção que eu não toco, não vejo, que é a percepção extrasensorial. E que acontece da mesma forma que sensorial. Tá? Então, paz como inteireza é não negar nenhuma dessas funções. Paz como movimento é estabelecer um movimento entre essas funções psíquicas. E cada um desses eixos, uma delas vai predominar, uma delas predomina. Não há nenhum problema desde que a outra função não seja negada. Tá claro? Todo mundo compreendeu? Estão se diagnosticando? Porque o bacana é isso, você vê o que você está reprimindo ou o que você não está vivendo tanto, e aí você dizer para você mesmo: como que eu posso trazer isso para a cena do meu cotidiano? Né? Como que eu posso não negar essa outra função para que eu seja inteiro? O poeta Fernando Pessoa vai dizer: para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. É disso que a gente está falando quando falamos dessas 4 funções psíquicas. Uma outra postura sobre essas funções, né? Existem incontáveis posturas. Eu vou trazer a relação delas com os 4 elementos da matéria, né? A terra nós podemos associar a função sensação, porque
é muito concreto, eu sinto o cheiro, eu toco. A água nós podemos associar ao sentimento. O sentimento é muito água. Se eu chegasse aqui muito formal, provavelmente isso contaminaria vocês. Da mesma forma que se eu chego mais à vontade, isso também contamina. A água é assim, ela vai se moldando, né? No chão, no copo, em qualquer lugar, ela vai assumindo essas diferentes formas. O ar nós podemos associar ao pensamento, talvez seja por isso que quando temos boas ideias, dizemos como estou inspirado. Né? Precisamos de ar para ter boas ideias. E o fogo nós podemos associar à função intuição. Aqui são 4 aprendizados que o relatório encomendado pelo Unesco em 1999 pediu para Jacques Delors, um pesquisador, nos orientar sobre como que seria a educação dos novos tempos, né? O que essa educação, o que poderia inspirar essa educação dos novos tempos. E o relatório vai dizer que existem incontáveis formas de aprendizagem, porém existem 4, que se nós não esquecermos no dia a dia, nós vamos estar educando para a inteireza. E aí eu costurei esses 4 aprendizados com as funções psíquicas. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Nós achamos que já somos humanos, mas a maioria dos seres humanos ainda não são verdadeiramente humanos. Ainda não são inteiros. Ainda não vivenciam essas funções psíquicas de uma forma plena. É isso que vai nos tornar humanos, verdadeiramente humanos. Né? E o relatório vai dizer que desses 4 aprendizados, tem um que precisa ser enfatizado, senão tudo irá por água abaixo. Qual é? Aprender a viver com o outro que pensa diferente de mim. Aprender a acolher o outro, que às vezes é um outro que fala uma língua que eu nunca ouvi, que eu nem sabia que existia. E é com ele que eu convivo. E às vezes esse outro tão diferente pode estar bem pertinho da gente. Pode ser o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, pode ser um colega de sala, pode ser um professor, não importa. Todos nós vamos vivenciar esse desafio. Porque através deles, nós nos tornamos pessoas mais inteiras e pessoas melhores, aprendendo a viver com o que pensa diferente, com o que age diferente, com o que me deixa emudecido, sem entender. Então, aprender a conviver é o mais importante aqui, né? Depois a gente pode ir cuidando das outras coisas. Nós estamos numa universidade. O estilo de conhecimento que predomina aqui é a ciência. A ciência é um estilo, é uma forma de conhecer tão badalada, eu diria, que ela se confunde com o próprio conhecimento, quando na verdade ela é apenas uma forma de conhecer. O cientista, ele vai vivenciar muito a função pensamento. O cientista pensa muito a respeito de um tema e vai buscar, através de uma experimentação concreta, comprovar ou não a veracidade daquele pensamento. Então, pensamento e sensação são funções psíquicas que predominam na ciência, ok? Estamos falando de predomínio, tá? Um outro estilo de conhecimento, a filosofia. Na filosofia, o filósofo, ele pensa tanto quanto o cientista, porém ele vai pensar a respeito daquilo que nós não tocamos, não sentimos o cheiro, não vemos, qual é o sentido da vida, o que a gente está fazendo aqui. Então, as funções psíquicas que predominam na filosofia, pensamento e intuição. Na arte, o artista tem o sentimento à flor da pele e ele traz esse sentimento para algo bem concreto,
uma pintura, uma escultura, uma poesia, uma dança, um espetáculo. Então, o mundo sensorial é muito presente na arte e essas são as funções que predominam, sentimento e sensação. Estão acompanhando? E nas tradições espirituais, todas vão concordar que Deus é amor, independente da denominação que se dá a Deus, né? E esse é um terreno onde a percepção extrasensorial é muito presente. Perguntaram para Carl Jung, o senhor acredita em Deus? E Carl Jung respondeu, eu sei. É uma experiência, porém é uma experiência que às vezes nós não conseguimos compartilhar, faltam palavras. O mistério tem a ver com nudez. Às vezes algo cai e você não consegue explicar bem e compartilhar sobre isso, tá? Então essas são funções que predominam nas tradições espirituais. Ao integrarmos as 4 funções psíquicas, nós seremos cientistas inteiros, filósofos inteiros, artistas inteiros, religiosos inteiros. Então, a partir dessas 4 funções psíquicas, independente do estilo de conhecimento que nós vivenciamos no cotidiano, nós podemos fazer isso com inteireza. Essas 4 funções psíquicas são extremamente inspiradoras para todos nós no cotidiano. Mas vamos continuar, que eu tenho um monte de coisa para contar para vocês. Quero falar de inteireza também, partindo das funções. Vocês veem aí a base da pirâmide? Outra forma de apresentar as funções psíquicas, né? Nós temos aqui pensamento e sentimento, sensação e intuição, tá? Ciências, na ciência predomina o pensamento e a sensação, na filosofia o pensamento e a intuição, nas tradições espirituais a intuição e sentimento, na arte sensação e sentimento. O mesmo que eu mostrei antes, visto de uma outra forma, mas a mesma coisa. A base dessa pirâmide, aqui nós estamos falando, vocês vão compreender um pouquinho sobre o que o Pierre denominava infinito, tá? A base da pirâmide, ela está ligada ao estado de consciência de vigília. Vigília, nós pressupomos que estamos despertos no estado de consciência de vigília, né? Mas raramente nós estamos despertos no estado de consciência de vigília. Às vezes eu pergunto para pessoas que eu acompanho no início da tarde, o que você almoçou? O que eu almocei? O que você almoçou? O que eu almocei? Nossa, Lídia, eu não lembro o que eu almocei. E eu digo, onde você estava quando você não estava no self-service da vida? Então essa vigília, ela não é tão vigilante quanto a gente imagina. Não sei se vocês já se pegaram chegando aqui ao UNB e você fica, caramba, eu já cheguei. Não já tiveram esse passo? Onde você estava quando você não estava no percurso? Onde eu deixei a minha bolsa? Todos vivemos isso, né? Então a nossa vigília não é tão vigilante quanto a gente imagina. Porém, o estado de consciência de vigília é o estado de consciência onde nós temos mais contato, né? Que valorizamos mais o nosso dia a dia. Ele pode ser um estado de consciência onde nós vivemos a plenitude. E isso é uma respiração também. Isso é uma respiração. Quando eu ando com consciência, eu estou de verdade no aqui e agora. Quando eu me alimento com consciência de que eu estou me alimentando, sentindo o gosto daquilo que eu estou comendo, eu estou de verdade no aqui e agora. Mas raramente nós estamos no aqui e agora com essa qualidade, né? Porém, é um estado de consciência que é mais conhecido e que nós colocamos mais energia nele. É um dos estados de consciência. O outro estado de consciência, que é extremamente importante, é o sonho.
Já observaram um bebê bem pequenininho, os olhos de um bebê bem pequenininho? Os olhos, o bebê está de olhos fechados e o olhinho do bebê fica assim, em movimento o tempo inteiro. Observem isso. A psicologia ocidental tem, como eu falei para vocês, pouco mais de 100 anos. E só há pouco mais de 50 anos, os cientistas começaram a estudar o sonho. Então eles perceberam que o bebê sonha quase que todo o tempo. E quanto mais a gente vai envelhecendo, menos nós vamos sonhando. Mas todos nós continuamos a sonhar durante toda a existência. Eu estou com quase 60 anos, devo ter uns 3 sonhos por noite. Entre 3 e 4 sonhos por noite. Vocês que são bem mais jovens têm o dobro, às vezes até o triplo disso. Esse mundo do sonho é um mundo onde nós não descansamos profundamente. Porém, ele é fundamental para o nosso equilíbrio. Se você, por exemplo, é uma pessoa que engole sapo, que passa o dia inteiro engolindo sapo, acontecem as coisas se você engole sapo, engole cobra, você não consegue expressar os seus sentimentos. Pode ser que você tenha um sonho em que você está gritando com alguém, batendo em alguém, quebrando as coisas. É um tipo de sonho muito comum que nós chamamos de sonho de compensação. Ele surge para que você encontre um pouco mais de equilíbrio, para que ao acordar, você, mesmo que você não lembre do sonho, você vai encontrar um outro lugar para se relacionar com as suas emoções a partir desse sonho. Então os sonhos, eles são, isso que eu estou falando para vocês, é o que eu chamo de um sonho ordinário, um sonho mais simples, mais cotidiano, né? Existem sonhos extremamente profundos, complexos. Entrem em contato com os seus sonhos. Porque só o fato de você lembrar do sonho já ajuda no equilíbrio. Existe uma dica para lembrar do sonho. Você à noite, quando você vai deitar, nós vamos fazer um relaxamento hoje ainda. O ideal é que todos possamos praticar um relaxamento antes de dormir, porque ele vai ajudar no nosso equilíbrio, na noite de sono também. Mas o ideal então é que você relaxe um pouquinho antes de dormir e diga para você mesmo, eu vou lembrar dos meus sonhos. E não se preocupa, não tem expectativa. Pode ser que você demore a lembrar, mas não desista de falar isso para você mesmo. E antes de abrir os olhos, quando você sabe aquele momento em que a gente sabe que acordou, mas ainda não abriu os olhos, esse é o momento ideal para lembrar dos sonhos, de olhos fechados, porque esse é um mundo muito delicado. E aí você se pergunta, o que eu sonhei hoje? E faça uma breve anotação. O carro voando, a mulher de cabelo roxo. Às vezes, 2 coisas que vão ajudar você a lembrar do sonho inteiro. Não precisa escrever o sonho inteiro. Coloca só as imagens mais importantes do início, do meio e do fim, para que você não desanime, porque os sonhos são mega produções, né? Super produções. Então esse mundo é muito bonito e Carl Jung vai se dedicar muito à análise dos sonhos, né? Uma outra dica para vocês: entre em contato com tudo que aparece no seu sonho. Experimenta fazer um exercício empático. Por exemplo, aparece um cavalo que está disparado, não sei o quê. Você acorda com a imagem desse cavalo. Entre em contato com o cavalo sem separação. Eu sou o cavalo. Dê voz ao cavalo. Porque o cavalo é um pedacinho da sua alma. E ao ouvir o cavalo e ao deixar o cavalo falar, pode ser que você desvele esse pedacinho da sua alma. É muito bonito. Entre em contato com os sonhos, tá? Só que o que acontece com o nosso cérebro? Ele está a 1000, porque é uma mega produção. A cada noite são várias produções, vários sonhos diferentes. A gente não descansa. Quando nós descansamos? Nós descansamos nessa etapa que é denominado sono sem sonho. O relógio não marca essa etapa. Ela é muito pequenininha. A ciência já estuda essa etapa em pessoas que tiveram experiência de morte clínica e voltaram.
elas têm a mesma experiência que os iogas que praticam sono lúcido, sem sonho, também têm. Qual é o relato dessas pessoas? Que existe um contato com a clara luz, não mais como observador, eu vendo a clara luz, mas tudo é a clara luz. Então é um momento onde a gente descansa. Os místicos vão dizer, é um momento onde nós voltamos para a verdadeira natureza do espírito e descansamos. Você sabe se teve essa etapa do sono sem sonho, quando você acorda e a sua vida pode estar um caos. E você pode até nem ter dormido bem, mas você acorda sentindo uma coisa tão boa, que não depende de nada externo. Já viveram dias assim? Não tem explicação para você acordar com aquele sentimento. Tudo pode estar conspirando para você estar vivendo o contrário. Você acorda sentindo aquela coisa tão boa. Você viveu essa etapa do sono sem sonho. Então, o transpessoal... Opa, desculpa, eu achei que isso não estava funcionando, tá? Eu estava usando 2 aqui, achando que não estava funcionando. Então, nós vamos entrar em contato com os estados de consciência que transcendem a pessoa, tá? Os estados de consciência que nós vivemos e também os estados de consciência que transcendem e que fazem parte do nosso cotidiano. Tudo isso faz parte do nosso cotidiano. A ciência hoje já tem vários experimentos sobre tudo isso que eu estou trazendo para vocês. E agora vamos ver esse cuidado integral de uma outra forma. Vocês conhecem esse símbolo, não é? Que símbolo é esse? Do infinito, do infinito, não é? Como nós nos deixamos de conjugar esse verbo infinir e de perceber a relação da parte do todo. Quando nós, indivíduos, nos separamos dos outros e nos separamos da natureza. Essas são as fragmentações a nível macro que nós vivemos. Grande parte da humanidade, a enorme maioria, vive assim, acreditando que o que eu estou vivenciando aqui não tem nada a ver com o que vocês estão vivenciando e que nós também somos separados da natureza. Como começa essa fragmentação? Essa fragmentação macro, indivíduo, sociedade e natureza, ela inicia aqui, em cada um de nós, na mente de cada um de nós. A Unesco, que premiou o trabalho da Unipaz no ano 2000, um dos trabalhos que o professor Pierre Baio criou é um trabalho de cultura de paz, e parte do preâmbulo constitutivo da Unesco que diz: as guerras nascem na mente das pessoas. Logo, é na mente das pessoas que devem ser erguidos os baluartes da paz. Então, é uma visão de desarmamento que não exclui o desarmamento externo, mas que nos convida a desarmar a nossa própria mente. Mentalmente, todos nós cultivamos a maioria, pelo menos, cultiva em algum momento do dia a dia uma ideia de que é separado. E essa ideia de que é separado vai nos fazer vivenciar separações na relação com nós mesmos, conosco, né? Nós separamos nossa mente das nossas emoções e do nosso corpo. Estamos na correria do dia a dia, vivenciamos emoções destrutivas, porque ficamos angustiados, tensos, e não percebemos que tudo isso está relacionado com a ideia que nós cultivamos na mente. Na verdade, não existe essa separação, porém essa separação é muito reforçada no cotidiano. O que nós procuramos fazer? Identificar os obstáculos à paz, começando pelo corpo. Como eu falei da respiração, começa com respiração. Se a respiração estiver curta, não tem paz. Se a respiração estiver curta, eu também não vivo um cuidado com relação a mim mesmo. Segunda coisa, se a respiração está curta, o meu corpo está tenso. Então é importante aprender a relaxar o corpo. E assim nós trabalhamos um obstáculo à paz em relação ao corpo. Vocês topam praticar um relaxamento de 5 minutinhos?
Todo mundo aqui conhece relaxamento muscular? Nunca fez? Eu vou ensinar o mais simples para vocês, o mais clássico, que se chama relaxamento de Jacobson. É um pesquisador que estudou essa técnica, um médico, e é super eficaz e fácil. Vocês vão aprender a técnica, já vão sair daqui sabendo como relaxar o corpo de vocês. Você avisou, eu achei que você estava falando outra coisa. Podemos fazer o relaxamento? Então, olha lá, pessoal. Primeira coisa, quando a gente está muito tenso, não vamos negar a atenção. Pelo contrário, vamos enfatizar a atenção, tá? Inspira. Solta. Quero ver vocês fazendo careta. Nada de ficar bonitinho, tá? Espera um pouquinho. E vamos lá. Inspira, contrai, contrai, contrai. Expira, solta. Vamos contrair mais. Espera um pouquinho. Contrai na inspiração e solta na expiração, tá? Vamos lá? Inspira. Contrai, contrai, contrai. Expira, solta. Fecha os olhos. Descruza as pernas. Respire suave e profundo, deixando os pensamentos passarem como o vento passa, como a água que corre passa. Durante 5 minutinhos, observa a sua respiração e o seu corpo, de olhos fechados. Tira férias durante 5 minutos, respirando suave e profundo, deixando os pensamentos passarem. Relaxa os seus pés, o pé direito, o pé esquerdo. Relaxa as suas pernas. Relaxa os seus joelhos. Relaxa as suas coxas. Respirando suave e profundo, observe o contato das nádegas com a cadeira. Relaxa as nádegas, o ânus, a região genital, toda a sua pelvis. Respirando suave e profundamente. Fique presente no seu corpo, na sua respiração. Observe agora o movimento de ar na barriga. Relaxa a barriga, respirando suave e profundo. Relaxa o estômago, a boca do estômago. Relaxa o seu peito, o seu tórax, o seu coração. Respirando suave e profundamente. Observe agora o movimento de ar nos pulmões. Os seus pulmões enchendo e esvaziando. Relaxa os pulmões. Relaxa a musculatura das suas costas e toda a coluna vertebral. Respirando suave e profundo, relaxa os ombros, os braços e as mãos. Sinta fisicamente que os seus ombros estão relaxados. Agora, apenas nesse momento, faça um movimento com a cabeça, bem devagarinho, um movimento circular com a cabeça, de um lado para o outro, deixando que o queixo se aproxime bem de um ombro, depois do outro ombro, bem devagarinho, vá relaxando a musculatura da cabeça. Deixe agora a cabeça parada, numa posição confortável, sentindo que a musculatura do pescoço está relaxada. Deixe a boca levemente entreaberta. Relaxe toda a boca. Observe o ar entrando e saindo através das narinas. Relaxe o nariz, as orelhas, os olhos, a testa e todo o couro cabeludo.
Respirando suave e profundo, sinta que todo o seu corpo está relaxado, dos pés à cabeça. Você continua respirando suave e profundo. E agora nós vamos delicadamente voltar do relaxamento, movendo as extremidades do corpo, os pés e as mãos, abrindo e fechando as mãos, espreguiçando. Vamos dar uma espreguiçada, deixa vir o bocejo. Pessoal, o tempo acabou. Não deu para nada. A professora Cíntia fez um sinal para mim, eu não acreditei que fosse para mim. Então, o que nós buscamos é estabelecer pontes entre eu, pessoa, com os outros e com a natureza, a partir do cuidado comigo mesmo. Eu gostaria muito de ter tido tempo de falar um pouquinho das emoções, que é o que eu mais amo. Não deu tempo. Quem sabe, um outro dia posso voltar para a gente continuar e para eu conseguir falar das emoções para vocês, tá bom? Posso deixá-los com a poesia só sobre as emoções? Vou deixar vocês com a prescrição Tarja Branca, que eu utilizo na clínica psicológica para quem tem dificuldade com as emoções, de lidar com as emoções. Uma poesia escrita no século XII pelo Rumi. Ser humano é ser uma casa de hóspedes, a cada instante uma nova chegada. Uma alegria, uma depressão, uma maldade, alguma percepção momentânea chega como um visitante inesperado. Recebe e entretenha a todos, mesmo que seja um bando de tristezas, a varrer violentamente tua casa, esvaziando-a de toda a mobília. Ainda assim, trata como um convidado de honra. Ele pode estar te preparando para algum novo deleite. Os pensamentos obscuros, a vergonha, a maldade, acolhe-os à porta com um sorriso e os convide a entrar. Ser grato a quem quer que entre, pois cada um foi enviado como guia lá da misteriosa fonte. Então, que possamos cuidar das nossas emoções com esse amor incondicional. Entendam que o oposto da depressão não é a tristeza. Existe no nosso mundo um enorme preconceito com relação à tristeza. Todos nós ficamos tristes e às vezes a tristeza é o mais saudável que a gente pode sentir em algumas ocasiões. O oposto da depressão é a vitalidade. Não esqueçam isso também. Então vamos tornar os nossos corpos o que eles realmente são, vitais. Vamos respirar, vamos se mover, vamos sustentar essa vitalidade, para que nós possamos sustentar a nossa inteireza. Então, vou deixar vocês. Muito obrigada. Deixou avisar, né? Não sei se temos um tempinho para pergunta, coisa. Relaxaram? Eu relaxei antes de ela chegar no relaxamento. Estava preocupada com o horário que ela disse para eu avisar quando era 19h20, mas daí ela foi embora e vai, que bom. Né? Porque essas falas a gente às vezes precisa ouvir para baixar, ainda mais se nós estamos saindo de reunião, aquele alvoroço, e a mesma coisa, creio que os alunos, né? Chegam todos atarefados e a gente, até para a gente absorver o conhecimento, a gente precisa estar conectado, né? Relaxado. Lídia, queria muito agradecer a tua presença, que você virá outras vezes, né? Já está convidada, porque tem outros temas aí a abordar. Foi um prazer. Obrigada a todos também. Está relaxado.
Eu falei que não tinha passado, mas aí depois eu falei, aí a Alice tinha falado, não, a Alice foi tava viagem, porque eu cheguei atrasadona também. Oi, a criança de ontem? Sinistro aí. Tava tudo fechado aqui, tá vendo? Teve que dar uma volta. Nossa, mano, eu fiz uma viagem, velho. Tá doido. Tu deve pegar outro. Fui 2 vezes pra casa. Velho, veio 10. Tu fez o quê? Tu tem que fazer o retorno, né? Foi pelo 4 Norte, normal. Eu peguei como se fosse ali. Peguei pra pegar a Épica. Peguei ele